Capítulo 23. A Egrissomnia. No dia seguinte, 10 de janeiro, o Nautilus continuou a evoluir sob as águas, mas a uma velocidade indescritível, que não pude estimar em menos de 35 milhas por hora. A velocidade de sua hélice era tão grande que tornava impossível acompanhar seus giros, ou contá-los. Devaneando sobre aquele maravilhoso agente elétrico que, além de fornecer movimento, calor e luz ao Nautilus, também o protegia contra os ataques externos, transformando-o num aro sagrado no qual nenhum profanador tocava sem ser fulminado. Minha admiração não conhecia limites e logo veio a estender-se ao engenheiro que o criará. Avançávamos em linha reta para o oeste e, em 11 de janeiro, dobramos o Cabo Vessel, situado a 135 graus de longitude e 10 graus de latitude norte, que forma a ponta leste do Golfo de Carpentaria. Os recifes ainda eram numerosos, mas agora, espalhados e consignados no mapa com extrema precisão, não foram um obstáculo para o Nautilus, que evitou com facilidade os abrolhos de Money a bombordo e os recifes Vitória a estibordo, situados a 130 graus de longitude naquele mesmo 10º paralelo que percorríamos obsessivamente. Em 13 de janeiro, o capitão Nemo, tendo chegado ao Mar do Timor, avistara a ilha homônima a 122 graus de longitude. Essa ilha, cuja superfície estende-se por 39.000 km², é governada pelos rajás, príncipes que se declaram filhos de crocodilos, isto é, oriundos da mais elevada estirpe a qual um ser humano pode aspirar. Essa é a causa de seus ancestrais escamosos pulularem nos rios da ilha, sendo objeto de uma veneração especial. São protegidos, incensados, adulados, alimentados, recebem virgens em oferenda, e infeliz é o estrangeiro que erguer a mão para os lagartos sagrados. Mas o Nautilus não entrou em conflito com os vis animais. Timor apareceu apenas por um instante, ao meio-dia, enquanto o imediato verificava a nossa posição. Da mesma forma, apenas vislumbrei a pequena ilha Roti, que fazia parte do arquipélago e cujas mulheres gozam de sólida reputação de beleza nos mercados malaios. A partir desse ponto, o curso do Nautilus, em latitude, voltou-se para sudoeste, tomando a direção do Oceano Índico. Para onde nos arrastaria a fantasia do Capitão Nemo? Subiria para o litoral da Ásia ou para as praias da Europa? Hipóteses pouco prováveis por parte de um homem que fugia dos continentes habitados. Desceria então para o sul? Dobraria o Cabo da Boa Esperança, depois o Cabo Horn, para investir rumo ao Polo Antártico? Ou retornaria para os mares do Pacífico, onde seu Nautilus encontrava uma navegação fácil e independente? O futuro nos diria. Após vencer os recifes de Cartier, Hibernia, Sengapatan e Scott, últimos esforços do elemento sólido contra o elemento líquido, em 14 de janeiro estávamos distantes de quaisquer terras. A velocidade do Nautilus viu-se singularmente reduzida, e ele, movendo-se aleatoriamente, ora avançava em meio às águas, ora flutuava em sua superfície. Nessa fase da viagem, o capitão Nemo realizou interessantes experimentos sobre a diversidade das temperaturas nas várias camadas marítimas. Em condições normais, esses levantamentos são feitos por instrumentos bastante complexos, que fornecem dados no mínimo duvidosos, seja por sondas termométricas, cujos vidros racham com frequência sob a pressão das águas, seja por aparelhos que se baseiam na variação de resistência dos metais às correntes elétricas. Os resultados assim obtidos não são verificáveis. Já o capitão Nemo media pessoalmente a temperatura nas profundezas do mar, e seu termômetro, em contato com as diversas camadas líquidas, fornecia-lhe de maneira instantânea e precisa o grau procurado. Dessa forma, ora enchendo seus reservatórios, ora descendo obliquamente por meio de seus planos inclinados, o Nautilus alcançou sucessivamente profundidades de 3, 4, 5, 7, 9 e 10 mil metros, e a conclusão definitiva desses testes foi que, a uma profundidade de 1000 metros, o mar apresentava uma temperatura constante de 4,5 graus sob todas as latitudes. Eu acompanhava aqueles experimentos com o mais vivo interesse. O capitão Nemo dedicava-lhes uma verdadeira paixão. Frequentemente, perguntei-me o objetivo daqueles testes. Seria em benefício de seus semelhantes? Pouco provável, uma vez que, cedo ou tarde, seus estudos viriam a perecer junto com ele em algum mar ignorado. A menos que destinasse a mim o resultado de seus experimentos. Mas isso era admitir que minha estranha viagem teria um fim, o qual eu ainda não vislumbrava. De toda forma, o capitão Nemo apresentou-me números obtidos que determinavam a relação das densidades da água nos principais mares do globo. Dessa exposição, tirei uma lição pessoal que nada tinha de científico. Foi durante a manhã de 15 de janeiro. O capitão, em cuja companhia eu passeava sobre a plataforma, perguntou-me se eu conhecia as diferentes densidades da água do mar.
Respondi negativamente, e acrescentei que a ciência carecia de observações rigorosas a esse respeito. Fiz essas observações, assegurou-me, e posso comprová-las. Bem, arrisquei, mas o Nautilus é um mundo à parte, e os segredos de seus cientistas não chegam aos continentes. Tem razão, professor, ele concordou, após alguns instantes de silêncio. É um mundo à parte, tão estranho à terra firme quanto os planetas que acompanham o globo em torno do Sol, e jamais conheceremos os trabalhos dos cientistas de Saturno ou Júpiter. Porém, uma vez que o acaso ligou nossas duas existências, posso comunicar-lhe o resultado de minhas observações. Terei prazer em ouvi-lo, capitão. Como sabe, professor, a água do mar é mais densa que a água doce, mas essa densidade não é uniforme. Com efeito, se represento por uma densidade da água doce, encontro 28 milésimos para as águas do Atlântico, 26 milésimos para as águas do Pacífico, 30 milésimos para as águas do Mediterrâneo. Ah, pensei. Por acaso irá aventurar-se no Mediterrâneo? 18 milésimos para as águas do Mar Jônico e 29 milésimos para as águas do Adriático. Decididamente, o Nautilus não fugia dos movimentados mares da Europa, o que me permitiu concluir que nos levaria, talvez muito em breve, a continentes mais civilizados. Ned Land receberia essa curiosa notícia com um pulo de satisfação. Durante vários dias, nossas jornadas transcorriam em meio a experimentos de todo tipo, sobre os graus de salinidade das águas em diferentes profundidades, sua eletrificação, coloração e transparência. E em todas as circunstâncias, o capitão Nemo usou de engenhosidade somente comparável à sua boa disposição a meu respeito. Mas então fiquei sem vê-lo por vários dias e isolei-me novamente a bordo. No dia 16 de janeiro, o Nautilus parecia adormecido poucos metros abaixo da superfície. Seus motores elétricos achavam-se desligados, e sua hélice, imóvel, deixava-o vagar ao sabor das correntes. Presumi que a tripulação fazia reparos internos, requeridos pela violência dos movimentos mecânicos da máquina. Meus companheiros e eu fomos então testemunhas de um curioso espetáculo. As escotilhas do salão estavam descerradas, como o farol do Nautilus achava-se desativado, uma vaga penumbra reinava em meio às águas. O céu tempestuoso e coberto por grossas nuvens iluminava precariamente as camadas superiores do oceano. Eu observava o estado do mar nessas condições, com os maiores peixes parecendo apenas sombras meramente esboçadas, quando de súbito uma luz intensa iluminou o Nautilus. A princípio julguei que haviam ligado o farol e que seu facho elétrico contaminava a massa líquida. Eu estava enganado, porém, e, após uma rápida observação, percebi o meu erro. O Nautilus flutuava em meio a uma camada fosforescente que, na escuridão, chegava a cegar. Era produzida por miríades de animálculos luminosos, cujo brilho aumentava quando eles resvalavam no casco metálico do aparelho. Eu surpreendia faíscas em meio às mantas de luz, como se fossem originadas por chumbo derretido numa fornalha ardente, ou por massas metálicas levadas à incandescência, e isso de tal maneira que, em contraste, alguns conglomerados luminosos faziam sombra nesse meio ígneo que não admitia a obscuridade. Não. Não era mais a calma irradiação de nossa iluminação comum. Havia nela uma vitalidade e movimento únicos. Era uma luz viva. Tratava-se, com efeito, de uma aglomeração infinita de infusórios pelágicos, noctículos miliares, verdadeiros glóbulos de gelatina diáfana, dotados de um tentáculo filiforme, e dos quais contamos até 25.000 em 30 centímetros cúbicos de água. E sua luz ainda era intensificada pelas irradiações típicas das medusas, astérias, aurélias, fólades dáctilas e outros zoófitos fosforescentes, impregnados da gordura das matérias orgânicas decompostas pelo mar, e talvez do muco secretado pelos peixes. Durante várias horas, o Nautilus flutuou em meio àquelas águas luminescentes, e nosso deslumbre só fez aumentar quando vimos os grandes animais marinhos evoluírem como salamandras. Pude observar, em meio a um fogo que não ardia, botos elegantes e rápidos, incansáveis palhaços dos mares, e marlins com 3 metros de comprimento, inteligentes detectores de furacões, cujo temível gládio às vezes fustigava o vidro do salão. Depois vieram peixes menores, balistas variados, atuns saltadores, peixes-lobo e centenas de outros, riscando a atmosfera luminosa. O inenarrável espetáculo nos hipnotizava. Seria a intensidade do fenômeno aumentada por alguma condição atmosférica? Ou devia-se a alguma tempestade desencadeada na superfície das águas? Poucos metros abaixo, porém, o Nautilus não sentia sua fúria, oscilando serenamente em meio a águas tranquilas.
Assim íamos avançando, sempre extasiados diante de alguma nova maravilha. Conseiro observava e classificava seus zoófitos, seus articulados, seus moluscos, seus peixes. Os dias transcorriam rapidamente e eu não os contava mais. Ned, fiel à sua rotina, tentava diversificar a dieta de bordo. Verdadeiros caracóis, acostumáramos a nossa concha, e afirmo ser muito fácil virar um verdadeiro caracol. A vida, portanto, parecia-nos tranquila, natural, e sequer imaginávamos existir outra maneira de vivê-la na superfície do globo terrestre, quando um incidente veio lembrar-nos a estranheza de nossa situação. Em 18 de janeiro, o Nautilus achava-se 105 graus de longitude e 15 graus de latitude meridional. O tempo estava ameaçador, o mar difícil e encapelado. O vento soprava do leste com força e o barômetro, que baixara nos últimos dias, anunciava uma iminente explosão dos elementos. Subia à plataforma no momento em que o imediato media nossa posição. Esperava, como sempre, que a frase cotidiana fosse pronunciada, porém, naquele dia, ela foi substituída por outra não menos incompreensível. Quase que imediatamente, vi aparecer o capitão Nemo, cujos olhos, cravados numa luneta, miravam o horizonte. O capitão manteve-se imóvel por alguns minutos, concentrado no campo da lente. Em seguida, abaixou a luneta e trocou um punhado de palavras com seu imediato. Este parecia às voltas com uma perturbação que, em vão, ansiava reprimir. O capitão Nemo, mais senhor de si, permanecia indiferente. Quer dizer, parecia fazer algumas objeções, às quais o imediato respondia com afirmações categóricas. Pelo menos assim o compreendi, pela diferença entre seu tom e seus gestos. Quanto a mim, havia olhado cuidadosamente na direção observada, sem nada perceber. O céu e a água confundiam-se numa linha do horizonte perfeitamente nítida. Enquanto isso, o capitão Nemo ia de uma ponta a outra da plataforma, sem dirigir-se a mim, talvez sem dar pela minha presença. Seu passo era firme, porém menos regular que de costume. Parava às vezes, e de braços cruzados no peito, observava o mar. O que procuraria naquela imensidão? O Nautilus achava-se então a centenas de milhas da costa mais próxima. O imediato pegara outra vez o binóculo e interrogava obstinadamente o horizonte, indo e vindo, batendo com o pé, contrastando com seu chefe pela agitação nervosa. O mistério não tardaria a ser esclarecido, pois, a uma ordem do capitão Nemo, o motor, aumentando sua força propulsora, imprimiu uma rotação mais rápida à hélice. Nesse momento, o imediato fez um novo sinal para o capitão, que interrompeu o passeio e apontou a luneta para o ponto indicado, observando longamente. De minha parte, bastante intrigado, desci ao salão e voltei com a poderosa luneta telescópica que costumava usar. Em seguida, apoiando-a sobre a caixa do farol que formava uma protuberância na frente da plataforma, dispus-me a percorrer com a vista toda a linha do céu e do mar. Meu olho, porém, ainda não se ajustara ao colar, quando o instrumento foi impetuosamente arrancado de minhas mãos. Virei-me. O capitão Nemo estava à minha frente, mas não o reconheci. Sua fisionomia estava transfigurada. Seus olhos, alimentando um fogo escuro, furtavam-se sob a sobrancelha franzida, e ele mostrava um pouco os dentes. Seu corpo hirto, seus punhos fechados, sua cabeça enfiada nos ombros atestavam o ódio violento que transpirava de toda a sua pessoa. Ele não se mexia. Minha luneta, que caíra de sua mão, rolara aos seus pés. Teria sido eu então, sem querer, a provocar aquele rompante de cólera? Passaria pela cabeça do incompreensível personagem que eu surpreendera algum segredo vedado aos hóspedes do Nautilus? Não. Não era eu objeto daquele ódio, pois ele sequer me via, com seu olhar obstinadamente voltado para o impenetrável ponto no horizonte. Por fim, o capitão Nemo recuperou o autocontrole, e sua fisionomia, tão profundamente alterada, voltou à calma de sempre. Após dirigir algumas palavras numa língua estranha ao imediato, interpelou-me. Professor Aronnax, disse-me, num tom imperioso, cumpre-me exigir do senhor que observe um dos compromissos que o prendem a mim. Do que se trata, capitão? Deve assentir em ser confinado junto com seus companheiros até o momento em que eu julgar conveniente devolver-lhes a liberdade. O senhor é soberano, respondi-lhe, olhando-o fixamente. Mas permite que eu lhe faça uma pergunta? Nenhuma, cavalheiro. Diante de tal resposta, não me cabia discutir e sim obedecer, uma vez que qualquer tipo de resistência teria sido inglória. Desci à cabine ocupada por Ned Land e conselho e comuniquei-lhes a resolução do capitão.
Omito qual foi a reação do canadense a essa notícia. Aliás, não houve tempo para qualquer explicação. 4 homens da tripulação esperavam à porta e fomos conduzidos para a mesma cela onde havíamos passado nossa primeira noite a bordo do Nautilus. Ned Land fez menção de protestar, mas, em resposta, a porta se fechou em sua cara. O senhor pode me explicar o que isso significa? Perguntou o conselho. Contei o ocorrido a meus companheiros, que ficaram tão perplexos como eu, mas igualmente intrigados. Enquanto isso, eu mergulhara num abismo de reflexões, e o insólito relance que eu dera na fisionomia do Capitão Nemo não me saía da cabeça. Incapaz de juntar 2 ideias lógicas, perdendo-me nas hipóteses mais absurdas, fui arrancado de minha circunspecção por estas palavras de Ned Land. Viva! O almoço está servido. Com efeito, a mesa estava posta. Era evidente que o Capitão Nemo dera aquela ordem ao mesmo tempo em que mandara acelerar o Nautilus. O patrão me permite uma parte? Sim, meu rapaz, respondi. Pois bem. Almoce, patrão. É prudente, não sabemos o que vem por aí. Tem razão, conselho. Infelizmente, comentou Ned Land, trouxeram-nos apenas o cardápio de bordo. Amigo Ned, replicou Conselho, o que diria se nem isso tivéssemos? Esse argumento calou as recriminações do arpoador. Pusemo-nos à mesa. A refeição transcorreu em silêncio. Comi pouco, Conselho, obviamente por prudência, forçou-se, e Ned Land, apesar de tudo, com grande apetite. Terminado o almoço, cada um de nós recostou-se num canto. Naquele momento, o globo luminoso que iluminava a cela se apagou, deixando-nos na mais completa escuridão. Ned Land não demorou a pregar os olhos, e, o que me admirou, Conselho também se entregou a um pesado torpor. Eu me perguntava o que pudera provocar-lhes aquela imperiosa necessidade de sono, quando senti meu cérebro invadido por uma nuvem densa. Meus olhos, que eu queria manter abertos, fecharam-se à minha revelia, e fui tomado por uma alucinação dolorosa. Claro! Haviam misturado substâncias soporíficas nos alimentos que acabávamos de consumir. Quer dizer que não bastava a prisão para nos ocultar os planos do Capitão Nemo, era ainda preciso sono. Foi quando ouvi os alçapões se fecharem. As ondulações do mar, que faziam a embarcação jogar um pouco, cessaram. Deixaria o Nautilus à superfície do oceano? Retornaria à estabilidade das águas profundas? Fiz de tudo para resistir ao sono, em vão. Minha respiração falhava. Senti um frio mortal enregelar os membros, pesados e como que paralisados. Minhas pálpebras, verdadeiras placas de chumbo, caíram sobre meus olhos e não consegui reerguê-las. Um sono mórbido, povoado de alucinações, apoderou-se de todo o meu ser. Em seguida, as visões evaneceram, e caí, inerte, completamente aniquilado.